Fala pra mim, como que é pra você, Geraldo, contar a história de um dos seus melhores amigos? Eu que sou um homem de poucos amigos. De volta ao passado agora. Eu fui ao Rio de Janeiro com o Marcelo Rezende, sem ele saber no começo, pra contar a história do passado dele. O Marcelo, como você nunca viu. A partir de agora, um dos maiores apresentadores do país, como você nunca viu. Eu peguei o Marcelo e voltei ao passado, as origens dele. Fiz ele encontrar a professora que fez ele, a primeira professora dele, 50 anos depois. O Marcelo que você nunca viu, agora, de volta ao passado. A história de um menino pobre que tinha a esperança de deixar de passar fome. Poucas pessoas sabem. Era até hippie. Morou no internato, numa FEBEM. Marcelo não tinha cometido nenhum crime. Apenas o desvio da vida de ter colocado ele nesse local que acabou sendo a sua casa, porque o pai lá trabalhava. Durante a noite, os pesadelos, as imagens de brigas, de garotos que se desafiavam como adultos, de jovens na época criminosos que estavam pagando a sua pena. Marcelo viu mortes, viu brigas, viu de tudo e quase acabou se tornando a vítima de um deles e quase acabou se tornando um desses marginais. Se eu contar aqui a história da minha vida, vai dar choro para todos nós. É só isso que eu quero dizer. Hoje a sua voz é a grande esperança para milhões de brasileiros. Aqui é um canhão. Isso aqui é um local onde nós vamos tratar de questões sociais, nós vamos tratar das desigualdades que o povo sofre. A casa onde o Marcelo morava. Daqui a pouco eu vou trazê-lo aqui. Por esses corredores, Marcelo viveu com seu pai, com sua mãe e também depois com um irmão adotivo que vocês vão conhecer. Quais as lembranças? Quais as histórias? Qual será a reação de Marcelo Rezende ao entrar aqui? A lembrança que veio, a primeira. Minha mãe. Aqui eu tinha minha mãe, tinha meu pai. Aqui o meu sonho era de poder chegar de tarde e brincar. Então, meu amigo, vou te dizer. A foto que nós encontramos. Essa mulher, a professora, que na época devia ter seus 20 e poucos anos, que hoje tem 80 anos de idade, nós a encontramos. Vamos fazer o reencontro. O reencontro. A mulher que ensinou ele a ler e a escrever. Vou infartar. O encontro com o irmão. O que é que você trouxe de presente para mim? E mais uma surpresa que eu vou fazer. Teve uma pessoa que, naquela época, teve a coragem de denunciar. Ele foi a voz da senhora. Ele foi a sua voz. Ele foi a voz do teu pai morto. Marcelo Rezende. Você está no nosso quadro De Volta ao Passado. Presta bem atenção, porque eu vou te contar uma história. Rua da Várzea, 240, Barra Funda,
exatamente no estacionamento onde diariamente artistas e apresentadores chegam. Aqui eu começo a contar a história de um dos principais jornalistas e apresentadores desse país. Quem quer ser primeiro lugar tem que ter uma coisa fundamental, ser livre. É um jornalismo que revela as mazelas do país. Disseram assim, ó, vai pro Domingo Espetacular, que toda hora machuca o eu digo, então eu vou pegar esse trem por aqui que é bom. Parecia ser fácil para o motoboy. Por que renovaram o contrato de Leandro e uma nova face do crime seria revelada? Você teria usado da mesma estratégia do Piquet? Saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo. Ele não sabe, porque ele está no ar. Corta pra mim, meu filho. Você vai ouvir durante um bom tempo do que nós vamos mostrar agora. Nós vamos agora invadir aqui o estúdio do Cidade Alerta, porque vai ser aqui no estúdio do Cidade Alerta que eu vou fazer, na verdade não é convite, é a intimação pro Marcelo. Sai daqui. Sai. Cai fora daqui. Ele não sabe, mas amanhã ele não vai apresentar o Cidade Alerta. Sabe por quê ou não? Não entendi nada do que você falou. Porque eu vou levar ele agora para a cidade de origem dele, onde ele nasceu, onde tudo aconteceu. Como é que vai? Tudo bem? Vem cá só um pouquinho. Vem cá. Faz assim. Põe a imagem aqui. Vem cá. O que você acha que eu tô fazendo aqui? Quase 7h30 da noite. Faz um favor pra mim, escreve uma carta em mim. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma Faz coisa, assim. por favor. Faz assim. Como que é? Faz assim. Eu vou falar uma coisa, eu não me contenho. Negócio aí em cima, eu vou te contar, hein? Vem cá, senta aqui. Percival, sabe o que eu vim fazer aqui? Você veio fazer uma surpresa para o Marcelo. Não, sou didático, né? Cadê o presente? Presente? É surpresa, é presente pra mim. Você quer que eu mostre o presente pra você? Hoje é meu aniversário. Abre aqui, mentira dele. Você quer saber o seu... Meu aniversário é hoje. Quer saber o seu presente? Quero. Você me aguarde. Eu vou falar uma coisa, eu não me contenho. É completamente equivocado. Meu companheiro querido, o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer um convite para você. Ele tá se achando seguro nesse momento. Amanhã você não vai apresentar o Cidade Alerta, sabe por quê? Férias? Hã? É férias? Não, Douglas, São férias. não, Douglas, não, só foi um dia só. Férias. É o seguinte, Férias. Vamos abotoar, ó, elegante, ó. eu quero dizer que você vai viajar. Não acredito que você me deu aquela passagem que me deve pra Paris. Não é bem Paris. Não é bem Não Paris. é pra Bordeaux que eu vou levar. Não? Não. E pra A gente vai tomar vinho pra Bordeaux no final do ano. Mas agora não é pra Bordeaux que tu vai. E onde eu vou? É que você vai comigo agora pra um local aonde representa muito pra você. Contar a história de alguém que eu amo é muito difícil. Já contei histórias de gente que não tinha esperança. Já contei histórias tantas e tantas e tantas. Mas eu nunca contei história do fundo do meu coração de alguém que é uma das pessoas mais importantes para mim. Marcelo Rezende, o menino pobre que conhece muito bem uma comunidade. Marcelo Rezende, um menino que conheceu a fome de perto, mas que fez a fome, a dor e o abandono uma nova vida. Por isso, eu quero dizer a você, Marcelo Rezende, que você está dentro do Domingo Show, no quadro
De volta ao meu passado. Isso vai ser uma choradeira. Dá a mãozinha pro seu Shurek. Eu quero saber o seguinte, você vai contar tudo? Por quê? Tem coisa aqui. Tem coisas lá no serviço de assistência ao menor, o antigo SAM, que não vai dar pra contar, não. Porque ele era terrível. E como que você analisa um garoto que nasceu e que conviveu nesse meio se tornar quem se tornou para todo um país e para nós? Marcelo Rezende confirma minhas teses. Todo homem é recuperável. E você confirma a minha tese. Nenhum defunto ressuscita. Não, eu sou didático, né? Sou didático, pedagógico. Vocês vão conhecer agora o camarim dele, tá? É uma homenagem ao dia de finados. Olha isso aqui. O que é isso aqui? É minha camisa que eu... Aqui. Eu preciso ir embora. Não, você não vai com isso aqui. E essa calça aqui? Olha o tamanho disso aqui! Mas tá dentro. Caraca! Isso aqui é uma lona, velho! Deixa eu ver o seu banheiro. Ah, que bonitinho! Tem toalha bordadinha! Olha que flu-flu! Se troca aí. Pode se trocar, vai lá. Não, vai! Você não confia! Aí na hora que eu tinha tocando, eu vou entrar. Que eu vou entrar? Você acha que seria capaz disso? Vai. Tem uma chave reserva. As camareiras têm uma chave reserva. Conseguiu! Ah, vai, a câmera fácil. Isso aqui é malandro, rapaz! Sou de Limeira, rapaz! Vai pra cima de mim! A escola dele foi a minha! Pelado, com a mão no bolso. Pelado, com a mão no bolso. Pode entrar? Sim, foi. Histórias de uma vida. Histórias que eu contei aqui. Vamos embora. Tirou a maquiagem? Vamos que a gente tá atrasado, falando sério. Ah, nós estamos atrasados. Ainda tive que fazer essa mala aqui. Bora lá. Ele não faz ideia onde nós vamos levar ele. Não faz ideia. De volta ao meu passado. Rio de Janeiro, teu perfume, teu tempero. Filha do governador, estado do Rio de Janeiro. Por essas ruas, algumas décadas atrás, andava Marcelo Luiz Rezende Fernandes. Um garotinho magro, correndo atrás de bola. Na época, esse muro não existia. Na época, um cenário bem diferente. Era aqui, a casa de Marcelo Rezende. Estamos voltando ao passado de um dos mais importantes jornalistas desse Brasil. Você teria usado da mesma estratégia do Piquet? E uma nova face do crime seria revelada, a da corrupção. Por que renovaram o contrato de Leandro, que não conseguiu jogar nem 50% das partidas este ano? Convencer as vítimas a vir até aqui parecia ser fácil para o motoboy. A árvore não era tão grande assim. O quintal era mais ainda de terra batida. Essa casa que vocês estão vendo é a casa onde, juntamente com os pais, o Sr. Jaldes, um bancário que depois virou inspetor de alunos, e uma mãe que fumava de uma forma violenta, Dona Áurea. Dona Áurea, que trabalhava no setor administrativo, aqui no Rio de Janeiro, das Forças Armadas. Se conheceram jovens. Logo que Marcelo nasceu, os pais e ele foram morar numa pensão no Leblon. E aí depois chegaram a residir num cortiço,
cortiço, uma casa seguida da outra, nos fundos, uma infância difícil e pobre. Depois do cortiço, os pais e ele vieram morar nessa casa, porque a menos de 500 metros daqui tem uma escola. Meu pai trabalhava ali. Vamos contar aqui o relato dramático de um menino na época de 10, 11 anos, que foi internado e que conviveu dentro de um colégio que funcionava como um colégio de crianças infratores, como se fosse uma FEBEM. A vida foi sempre muito difícil para o garoto franzino e magro. A chegada do pai como inspetor de alunos naquela escola difícil seria a maior escola da vida para o garoto que iria ver de tudo e não esperava. Marcelo, com 8 anos de idade, chegou no SAM, no Serviço de Atendimento ao Menor. Um colégio, uma cadeia colégio, onde ficavam menores infratores. Onde durante todo esse tempo, a escola da vida, a escola do crime, teve a convivência com um garoto que havia tacado fogo no circo e matado inúmeras pessoas. Por causa de uma bolinha de gude, os dois brigaram no pátio da escola e quase se mataram. A imagem do garoto simples, que não era bandido, mas convivia com menores bandidos. O pátio da escola parecia o pátio de uma cadeia. Menores infratores brigando, olhando para si, cada um com o outro, com um olhar de adulto. Era a escola do crime, a FEBEM do Rio de Janeiro. Durante a noite, os pesadelos, as imagens de brigas, de garotos que se desafiavam como adultos, de jovens na época criminosos que estavam pagando a sua pena. Marcelo não tinha cometido nenhum crime, apenas o desvio da vida de ter colocado ele nesse local que acabou sendo a sua casa, porque o pai lá trabalhava. Marcelo viu mortes, viu brigas, viu de tudo e quase acabou se tornando a vítima de um deles e quase acabou se tornando um desses marginais. A casa onde o Marcelo morava. Daqui a pouco eu vou trazê-lo aqui. Por esses corredores, Marcelo viveu com seu pai, com sua mãe e também depois com um irmão adotivo que vocês vão conhecer. Quais as lembranças? Quais as histórias? Qual será a reação de Marcelo Rezende ao entrar aqui? Nós estamos falando de uma história de quase 50 anos atrás. Estamos falando de uma história onde o Marcelo, quando vivia aqui, não tinha ideia que iria se tornar o homem de televisão. A história do menino que passou fome e que viu a morte de perto, quando ficou internado neste colégio interno. Conviveu com menores que matavam, menores que estupravam e que roubavam. Era a única sobrevivência. Trazer Marcelo até aqui, mais do que contar a sua vida, é mostrar a sua verdadeira história. Aliás, vocês vão ver daqui a pouco. Exclusivo. Quem vai botar exclusivo agora sou eu. Um exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer. Pela primeira vez, vocês vão ver um acervo de fotos que eu demorei quase 3 meses para tentar manter em segredo, junto com a sua família,
funcionários e amigas, vocês vão ver fotos da infância, em fotos que nós recuperamos dos pais, fotos que nós recuperamos do Marcelo Rezende, ainda pequeno, aqui na Ilha do Governador. Ele vai reencontrar o irmão. Falando do bem e do mal, eu trouxe um bem para você. É mesmo? Um bem que vai te fazer bem. Eu encontrei uma professora que hoje está com 80 anos de idade, que foi a mulher que o ensinou a ler e a escrever e a ter dignidade. O reencontro. A mulher que ensinou ele a ler e a escrever. Vou infartar. Nós estamos onde nasceu e começou a vida de Marcelo Rezende. O que ele via por essa fresta e por essa janela, ele só não sabia que a vida dele, anos depois, iria mudar completamente. Vocês vão ver agora um arquivo pessoal que nós demoramos 3 meses para recuperar e encontrar. Até esse arquivo vivo cair nas minhas mãos, eu demorei exatamente 3 meses. Vocês vão ver fotos e vídeos inéditos do trabalho e da luta de Marcelo Rezende. Fotos como essa, que eu vou mostrar para ele e que nem ele jamais se lembrava, porque no arquivo dele ele já não mexia há mais de 10 anos. O pai e a mãe, que se conheceram aqui no estado do Rio de Janeiro. O pai, que chegou a trabalhar em escolas públicas, acabou se tornando inspetor de alunos. Um homem que não tinha o grau completo escolar, mas que chegou inclusive a dar aulas, porque era um homem muito inteligente. Vejam aqui a foto, essa mulher de branco, a mãe de Marcelo Rezende. Jovem, uma linda mulher. Veja que nas mãos dela já estaria o que iria matá-la anos depois. Aqui o que matou minha mãe. Tá aqui nesse dedo. Você vai ver no acervo que eu consegui recuperar do Marcelo fotos de quando ele se tornou hippie. Exatamente isso. Teve uma época em que o Marcelo, com 16 anos, abandonou tudo aqui na Ilha do Governador e foi para um outro estado, se tornou hippie, viveu numa colônia de hippie. O encontro com a professora, o encontro com o irmão e mais uma surpresa que eu vou fazer. Vocês vão conhecer também o internato, o local, o serviço de atendimento ao menor, o SAM, onde ele foi obrigado a conviver com menores infratores. Vai saber também o que nunca ninguém contou, que dos 13 aos 16 anos, ele poderia ter se tornado um criminoso. Dos 13 aos 16, ele andou lado a lado com criminosos. Viu o que nenhum adolescente de sua época viu e sobreviveu. Como ele vai reagir com essas fotos? Fotos como essa que eu vou mostrar agora e que ele não faz ideia de que nós recuperamos. Como que nasceu Marcelo Rezende? O primo dele que deu a chance para ele num jornal. Ele que começou como um repórter esportivo, porque chamou a atenção do dono do jornal, a forma que ele datilografava. Marcelo era uma criança que conheceu o trabalho logo cedo. Até porque o pai, muito austero, muito correto, colocou o filho lado a lado para aprender que o trabalho já dignifica o homem. Vocês vão ver agora uma foto aqui comigo de uma mulher que ele vai encontrar. Dona Nilza, que hoje tem exatos 80 anos de idade. Vejam a foto
Bota exclusivo, meu filho. A foto que nós encontramos. Qual deles aqui é o Marcelo Rezende? Essa mulher era professora, que na época devia ter seus 20 e poucos anos, que hoje tem 80 anos de idade e nós a encontramos. Vamos fazer o reencontro. Marcelo Rezende, com 7 anos de idade. É nesse colégio que nós vamos, na sala de aula que já não existe mais, é que nós vamos fazer esse grande reencontro. Aqui, nessa casa, você conviveu quantos anos aqui nessa casa? Mais ou menos 18 anos com meu irmão aqui. 18 anos aqui? É. Você me pergunta, com quem você está falando? Eu estou falando de uma pessoa que ele vai encontrar, que é o José da Conceição. Da Conceição. Esse é o irmão adotivo do Marcelo Rezende. José, o que... Na hora que eu trouxer o Marcelo aqui, o que você acha que ele vai sentir? Na hora que ele entrar? Ele vai sentir a mesma emoção que eu estou sentindo, né? De relembrar nossos tempos de criança, né? O momento que nós vivemos felizes aqui nesse local aqui. Porque aqui Deus deu tudo para nós. Quanto tempo vocês viveram aqui? Eu, pelo menos, vivi uns 18 anos. Agora ele... Nessa casa? Nessa casinha aqui. Se a Áurea não tivesse decidido adotar você? Eu estava assim, talvez eu tenha sido uma pessoa de rua, porque eu não tenho muita cultura, não tenho muito assim, meio de vida bom. Se eles não desejaram me adotar, aí eu estava assim, sabe? Mas Deus é muito bom para todos nós. Posso mostrar a foto para você? Pode. Minha querida mãe, te ver, isso aqui a gente dá uma emoção grande no nosso coração. Né? Ela te tratava como filho, né? Mais até do que o filho, ela gostava mais de mim do que o próprio Marcelo. A briga do Marcelo comigo era essa, ela gostava mais de mim do que dele. Mostra aqui onde era o seu quarto, onde era o quarto do Marcelo, daqui a pouco. O encontro dele com o irmão. Aqui era o seu quarto? Era o meu quarto. Tá. E do Marcelo? Do Marcelo era aqui do lado. Ah, era aqui então? Era aqui. Vou esconder você aqui fora, que eu vou chamá-lo. Vem cá, José. Eu vou só terminar de contar a história agora profissional dele. A reação de Marcelo ao entrar aqui, de encontrar a professora e mais. Vou levar Marcelo Rezende até a favela naval em São Paulo, aonde foi o marco da maior reportagem do premiado jornalista Marcelo Rezende. Rambo brinca com ar. O apelido dele reflete quem ele era fardado. Rambo. Aos 16 anos, ele resolveu sair de casa e foi morar em Mar Grande, na Bahia, porque lá tinha uma colônia de hippie. No meio dos hippies, o que ele fazia? Os hippies faziam, os colegas faziam artesanatos, e ele vendia esses artesanatos. Ele sempre teve uma lábia muito boa. Depois de 16 anos, ele saiu e foi virar hippie. Depois de alguns meses, 7 meses, decidiu deixar Salvador e voltou para cá. Mas como que ele se transformou no jornalista? Porque a vida e o meio onde ele vivia não levaria jamais esse garoto a se tornar alguém de televisão. O relacionamento, veja essa foto exclusiva. Aqui o pai e ele bem magrinho, já cabelos compridos. O estreitamento da amizade com o pai era muito grande. O pai era severo, austero, bravo como ele. O seu Jaures não admitia que os filhos ficassem ociosos em casa. Não queria deixá-lo apenas em casa. Tinha que acompanhá-lo. Mas na vida de Marcelo Rezende, que está chegando e vai entrar na casa comigo agora, no seu De Volta ao Passado, ele conheceu um primo que trabalhava no Jornal de Esportes. Um jornal que era até cor-de-rosa. Dá uma olhada aqui, olha. Chegou lá, tinha um cara batendo datilografia, batendo máquina. Ele falou, olha, eu posso ajudar? Foi lá, vejam as imagens. E ajudou.
o Jornal de Esportes aos 17 anos. Seria o seu primeiro emprego. Marcelo só não sabia que aquele homem que estava datilografando era o dono do jornal. Que no outro dia disse: quem é aquele garoto que me ajudou tão rápido? Está contratado. Muito pouco tempo depois, ele foi demitido, porque ele foi fazer uma viagem, conheceu uma mulher. 2 dias ele apareceu depois do jornal. Tudo isso graças a um primo. Ele foi trabalhar numa agência de notícias, escolhia notícias, era tipo um rádio escuta. Logo, ele entrou para o sistema Globo de Comunicação. E as pessoas, ó, quem é esse cara alto, cabeludo, que fala bem, dá um bom repórter? Ah, é um tal de Marcelo Luiz, porque o nome dele é Marcelo Luiz Rezende. Com 21 anos, ele passou a ser redator, o mais jovem redator de uma redação. No Globo Esporte, em 1987, olha como ele era magro. Por que renovaram o contrato de Leandro, que não conseguiu jogar nem 50% das partidas este ano? Por que Bebeto não consegue se firmar como craque? E convencer Zico a parar de jogar futebol? Só que os dirigentes ainda não conseguiram ter coragem para ir conversar com Zico sobre este assunto. Se tornou também repórter de carnaval. Imagina o Marcelo narrando o carnaval em 1992. Aliás, eu tenho até uma foto também, esse vídeo. Marcelo Rezende, você? Aqui na concentração, na feirinha da entrada da pista, os 2 principais fascistas da Unidos da Tijuca. Olha ele na cobertura do Carnaval 92. Não parou por aí. Marcelo iria entrar para o hall dos jornalistas de maior credibilidade do país. Ano de 1997, no Jornal Nacional, uma fita chegava às mãos do Rezende, onde policiais extorquiam e mataram dentro de um carro um rapaz na favela naval. Pelotão com 10 PMs usando carros novos voltaria 2 dias depois e uma nova face do crime seria revelada, a da corrupção. Para liberar as pessoas paradas no bloqueio, eles passaram a cobrar pedágio. Eu vou voltar na favela naval, lá em São Paulo, com Marcelo Rezende, porque ele vai reencontrar um dos familiares da vítima, que quer agradecê-lo pela denúncia que ele fez aqui do nosso De Volta ao Passado. Eu trago para a senhora abraçar e conhecer, e para você abraçar, conhecer e agradecer, Marcelo Rezende. Ano de 1998, o maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, o falso fotógrafo skatista que levava até um parque suas vítimas dizendo que queria tirar fotos, queriam fazê-las modelo. Mas tudo isso era para atrair e para estuprá-las e matá-las. Marcelo denunciou e esteve cara a cara com o inimigo. Você disse o que para ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento, conhecer um acampamento, uma história de uma fantasia, introduzir na mente dela. Então foi uma espécie de dominação, foi, não sei explicar. Para combater o ratinho na época, que estava dando 30, 40 pontos de audiência, a Globo decidiu colocar no ar o Linha Direta. Foi nessa época que começou a minha amizade com ele. Linha Direta, um programa policial que fazia reconstrução e a procura de criminosos. O grande marco na vida de Marcelo Rezende. Boa noite. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro ocorrido no Brasil. A partir de agora, você vai ver a reconstituição dos 96 dias em que o país acompanhou a luta pela libertação de Wellington Camargo. Depois de décadas da Globo, corajosamente, ele decide sair da Rede Globo e ir para a Rede TV. Era o início do Repórter Cidadão, onde ele me colocou na televisão junto com ele, de 2002 a 2004. A coragem de sair da Globo e ir para uma TV
Na época, em comparação muito pequena, o repórter cidadão era líder da audiência. E a vida dessas pessoas? Eu que fui procurado, o que eu digo para elas? Eu estou dizendo agora pela televisão. Foi nessa época que lá em Limeira, quando eu trabalhava na TV Jornal, um abraço à família Zovico, meu grande amigo Eduardo Zovico, que me deu um programa policial aos modos do Cidade Alerta, chamava Hora da Verdade. Olha só, o Marcelo Rezende indo lá em Limeira, no meu programa Hora da Verdade, eu gordo, pesando 120 quilos, e ele magro. Como muda a vida, não? Olha só o Marcelo e eu na Hora da Verdade. Passando por Limeira, lembrou dos pobres e dos humildes e dessa emissora que tem um grande respeito por esse cara. Eu ia fazer assim, mas vou fazer devagar. Senão que o joelho tá machucado. Marcelo, como que você tá? Prazer em vê-lo. Tá bom? Boa noite, olá, tudo bem? Realmente, lembrei dos pobres, dos humildes. Visitei os primeiros, os pobres, também humildes, agora estou visitando o rico, mas que é humilde também. Então tá tudo certo, tá tudo na paz, meu irmão. Um profissional vai se formando a cada programa, a cada época. Ele foi para o Cidade Alerta em 2004 a 2005. Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Marcelo sempre teve um comportamento muito forte, decisivo, de enfrentar as pessoas, de não aguentar desaforos, de falar mais do que a boca, essa é a grande verdade. E ele fala. Internamente, na época, houve uma discussão e Record e Marcelo não se entenderam. Ele saiu, pediu para sair, foi embora, ficou desempregado. Mas a dor de um homem desempregado é uma dor que só quem está você pode mensurar. É você acordar e não ter nada para fazer. Ele ficou 1 ano e 3 meses que eu fiquei do lado dele. Marcelo ficou desempregado, chegou a ficar doente, teve problemas sérios de saúde, ficou depressivo, teve problemas no joelho. O casamento de anos acabava. Uma avalanche que tomava conta de sua vida. Ninguém o chamava para mais nada. Até que ele foi dar uma entrevista no programa da Márcia Goldsmith, que acabou se tornando amiga dele. Hoje a querida Márcia vive em Portugal com sua família. Um beijo, Márcia Goldsmith. E ele fez um desabafo lá. Para eu segurar a onda, aquele sujeito que acorda de manhã e pergunta assim: meu pai eterno, como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou comprar o mercado? O que eu digo para o meu filho na hora que ele me pedir o caderno, o lápis e o apontador e a borracha? Olha, eu vou te contar, eu nunca tinha vivido isso, né? E eu te digo, o desemprego é a coisa mais indigna que se pode fazer com alguém. Sentado ao pé da cama, ele fez uma seguinte oração: Jesus, até aqui eu fiz o que eu podia. Eu já pedi, eu já bati em várias portas emissoras e ninguém me atende. Até que um dia o telefone toca. Era a Rede Bandeirante de televisão. Ele começava, mas agora não era aquele grande salário que chegou a ser um dos maiores. A construção de uma casa que ele fez gigantesca que teve que parar. Os amigos, que não eram amigos, que desapareceram. Ele começava o tribunal na TV. 1976. As manchetes dos jornais mostram naqueles 12 meses as mortes de 2 presidentes da República, caçados pelo governo militar brasileiro. Em 2010, ele volta a fazer reportagens especiais para o Domingo Espetacular. Veja. Esse jornalismo que eu e alguns outros companheiros fazemos é um jornalismo que revela as mazelas do país. Quem quer ser primeiro lugar tem que ter uma coisa fundamental: ser livre. Pouco tempo depois, em 2011, ele ganha um programa com voz própria. Sucesso de audiência, Repórter Record. E a entrevista policial bombástica com Rambo. Você acha que se, porventura, a fita não vem a público, a solução final seria outra? Ah, com certeza. É? Você acha que acomodava?
Com certeza, porque não tinha provas. Chegamos finalmente no Cidade Alerta. A reestreia é em 2012. Menor de idade. Isso é uma piada. Olha o tamanho da faca. E agora ele está chegando. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso. Eu não preciso falar porque você já sabe o que é. Você nem me cumprimentou, nem um beijo você me deu. Como vai você? Aqui tinha minha mãe, tinha meu pai. Aqui o meu sonho era de poder chegar de tarde e brincar. Aqui a riqueza era do amor. A lembrança que veio, a primeira. Minha mãe. Dona Áurea. Essa foi a primeira casa que nós vivemos. Aqui eu vivia. Antes eu vivia em cortiço, pensão. Aqui tinha uma varandinha. Minha mãe botou umas cadeiras aqui de ferro. Aqui tá ali o resto, ó. Isso aqui eram umas estrelas, umas pontas, e ali no meio, aqui, tinha uma estrela. E a minha avó, ela plantava rosa. A gente nunca tinha tido uma casa. É engraçado aqui. Vem aqui que eu quero te levar num lugar. Vem cá. Essa era a sala. Meu pai... Meu pai tinha uma cadeira aqui de reclinar, chamada cadeira do papai. E ele vinha almoçar. Ele era grande e gordo. E eu ficava nesse canto aqui. Aqui tinha um sofazinho. Ele ficava ali lendo. E eu ficava aqui deitado estudando. Aí ele dormia, eu dormia junto.
Quero ver se você reconhece aqui agora. Vem cá. Ai, meu Deus. Aqui era o meu quarto. Aqui era o quarto que eu dormia. Tinha uma caminha pequena. E a minha mãe comprou, com muito sacrifício, um armário velho, que eu me lembro como se fosse hoje. Era cinza e tinha uma borda rosa. E foi um esforço, tadinha, para ela comprar o tal armário. Engraçado, né? Hoje, quando a gente pode tudo, no sentido de ter uma vida melhor, eles morreram. Era tão sonho morar numa casa. Eu já tinha, quando eu vim para cá, 6 anos. Eu nunca tinha morado numa casa, eu sempre morei num quarto, com meu pai e minha mãe. E aqui foi o primeiro lugar. Eu gostava. Aqui a gente ia vivendo. Eu só sabia que eu era livre. Minha roupa era um short. Eu corria para tudo que é canto. Um dia eu comecei a botar no armário um monte de decalque. E minha mãe... Adesivo, né? É, adesivo. Colava, passava na água e botava. Minha mãe ficou toda contente, dizendo que eu tinha enfeitado o armário. Um dia ela veio limpar. E aí, ela viu que eu tinha furado o armário todo. Eu tinha arrumado um negócio de ar comprimido. Eu, pum, furava o armário. Então, uma coça, rapaz. Um dia ali fora, eu tenho um irmão de criação, o Zé. E meu irmão estava me jogando mamona. Sabe o que é mamona? Aquela... Aquelas coisinhas verdes que dói. Que dói, né? Dói. Eu aí peguei um terçado, que é faca de mato. Eu disse, para, ele não parou, eu taquei o facão nele. Ele correu, bateu, sorte que bateu de banda, eu devia ter uns 8 anos. E quando esse irmão chegou pra você, deu ciúme, deu... Não, minha mãe gostava mais dele que de mim. A gente brincava junto, até hoje a gente... Ele é mais velho que eu. Marcelo, hoje a vida deu tanta volta pra você... Deu. Que hoje você mora numa casa, pela tua competência e pela honestidade de 40 anos de trabalho, você mora numa casa que vale milhões, você mora num quarto... O teu quarto hoje é do tamanho dessa casa. É, mais ou menos isso. Que analogia que você faz, que entrando nesse quarto tão pequeno, do armário com bordas cor-de-rosa, adesivada, e hoje naquele quarto que tem uma suíte, que tem uma banheira dentro, qual a diferença daquele quarto e qual a diferença desse? A diferença? Aqui eu tinha meus pais, eu tinha meu irmão. Aqui eu tinha a origem da minha família. Lá é bom. Lá é grande no sentido de metro. Aqui era grande no sentido do amor. É completamente diferente. O que tem de tamanho lá, aqui tinha de amor. É outra coisa. Não dá para comparar amor com tijolo. Ao contrário, o amor são os tijolinhos do coração. Aqui eu tinha minha mãe, tinha meu pai. Aqui o meu sonho
era de poder chegar de tarde e brincar. Sair igual um bichinho selvagem pelo meio do mato, que aqui era tudo mato. Então, meu amigo, vou te dizer. A riqueza é uma coisa que só te dá o que você compra. Aqui a riqueza era do amor. É a conquista que fica no teu coração como se fosse uma folha de um livro, e outra folha de um livro, e outra folha de um livro. Se você imaginar as coisas materiais, você esquece. Você uma hora tem um carro, outra hora tem outro, uma hora você mora numa casa, outra hora Deus permite você morar em outra. O amor não. O amor, quando ele é verdadeiro, é uma conquista para sempre. É como você, aqui onde a gente está, numa fração de segundo, eu retornei à minha infância. Você pode imaginar, parece que todo mundo olha assim e diz, nossa, ganha bem, quisera eu poder voltar no tempo e ter meus pais, ter minha tia, ter todas as coisas que são insubstituíveis. O material a gente substitui, o amor não. Eu não lhe trouxe aqui para lhe causar, você sabe disso, nem tristeza nem dor. Isso é amor, não é dor nenhuma. Aliás, durante a vida dele, uma mulher que era tia, mas que era mãe. Uma mulher que, na verdade, chegou no momento tão importante da vida dele. Uma tia que serviu no momento tão importante e que essa tia foi fundamentalmente importante para o Marcelo até os últimos anos de vida dela. Uma mulher que vocês vão ver a imagem agora, uma mulher que vocês vão saber agora, uma mulher chamada Tia Nica. Vejam só a imagem da Tia Nica. Deus fez um negócio na minha vida. Ele botou cada pessoa representando um papel, mas era o papel principal. A minha tia foi quem me tirou de uma vida de risco para uma vida do bem. Eu posso ser sincero com você e direto? Se você falar, Geraldo, não quero tocar nesse assunto, eu não vou tocar. De verdade, a história é tua. Mas eu sei, para esse local onde eu vou te levar agora, que era um local onde o inspetor de alunos levou o filho. E não era uma escola, acabou se tornando uma necessidade de vida para levar um menino de 13 anos a conviver com jovens infratores. Como vocês viram, a morte, a violência, era vizinha. Eram garotos que não tinham nada, nem amor, nem família, nem educação. Marcelo chegou a ponto de quase se perder, porque a convivência com as pessoas nos deixa igual a ela. Marcelo quase se perdeu na convivência com esses adolescentes. Mas, como você disse, pessoas importantes cruzaram o caminho e cortaram. A minha vida eu fiquei aqui com meus pais, meu pai não tinha emprego, conseguiu um emprego aqui, ele está desempregado dos 6 aos 12 para 13 anos. Minha tia me levou para a espiritualidade. Foi isso que me salvou. Foi exatamente isso. Se você me perguntar, não só sobre esse período, mas se você me perguntar sobre a vida,
Se você não tiver um campo de espiritualidade na sua vida, você não se salva. Minha tia me levou com habilidade, com extremo amor, a conhecer Deus. Foi minha tia quem me apresentou a Deus. E foi exatamente por ela ter me apresentado a Deus que eu te digo que eu realmente é verdade, eu nunca toquei nesse assunto. O caminho do mal é sempre mais ligeiro que o caminho do bem. Ele se apresenta com muito mais fascinação, né? Você, moleque, aqui, com 8 anos de idade, os meninos cheiravam cola, roubavam da oficina. Eu era um menino daqui, né? Aqui a gente brigava, lutava. É como é hoje uma FEBEM. Talvez com nível de crueldade um pouco menor. Então, quando eu fui me tornando adolescente, a minha cabeça não era uma cabeça do bem. Era uma cabeça que conhecia o caminho do mal. E a linha é muito fininha, muito tênue para você cair para um lado. Você é louco? Você tá olhando o quê? Cara, sai fora, hein, tio? Sai fora. Sai fora. Eu me lembro uma briga com um menino chamado Pai do Circo. Ele tinha tocado fogo no circo com todo mundo dentro, no interior. E a gente brigou por causa do negócio de final de um jogo de bola de gude. Quando tocava a sirene, era um arrasto, cada um que salvasse o seu. Aí, nesse meio caminho, ele foi... Os garotos não tinham mãe, xingavam a mãe deles e era a briga certa. E aqui tinha briga violenta, tinha briga com estoque. Sabe o que é estoque? Estoque, você pega um arame fininho, aqui tinha muita cerca de arame, você faz fininho e na cabeça você enrola. Ele fica com peso. Ele é bom para você brincar assim e também para apoiar a mão. Aqui tinha muita briga de estoque. E eu briguei com esse menino. A cerca não existia esses muros. Não existiam esses muros. Era ainda arame. E estavam mudando para arame farpado. O arame farpado estava no chão. A gente brigou. A briga foi fácil. O negócio foi curar tudo que a gente rasgou no corpo com arame farpado. Mas isso me ensinou a encarar a adversidade, me ensinou a não, na hora do obstáculo, não andar para trás. E me ensinou, meu irmão, que o caminho do bem é fascinante, porque o do mal, vou te contar, você vai para a vala. Falando do bem e do mal, eu trouxe um bem para você. É mesmo? Um bem que vai te fazer bem. Vai me dar uma comidinha, tô com fome. Tá com fome? Não. Tô brincando. Não. O que é que você trouxe de presente pra mim? Ô Zé! Isso é um... Meu irmão. Não, voltamos no passado, hein, querido? Não. Voltamos no passado, né? Tava falando pra ele que a nossa mãe gostava mais de você do que de mim. Eu falei pra ele. Brigava comigo por causa de você. Um dia tá aqui, o facão nele, tomei uma coça, lembra? Ele me jogava mamona, eu disse,
Para, Zé, a gente tinha uns 8 anos. Ele era um pouco mais velho. Meu Deus. Aí eu disse, Zé, para, Zé. Eu peguei um peçado, um facão, tá Foi isso mesmo, Zé? Aqui, ó. Lembra, Escuta, tinha um negócio... ele era delinquente, Zé? Fala pra mim. Ele era terrível? Pode falar, abre o jogo. Não, mas isso é coisa de criança, né, meu irmão? É coisa de criança. Era de lascar. Minha mãe me deu uma coça, amigo. Você não tem noção. Mas com tudo isso, meu irmão, nós somos vencedores, né? É. Graças a Deus, viu? Achamos o que passou, mas somos vencedores. A gente tinha ali naquele quarto, a gente tinha um armário, lembra? Um armário preto, assim, de uma porta, nós passávamos uma noite fazendo pipa. Muitas pipas. Olha só. Pipa, eu gostava de pipa que nem Eu também doido. gostava, né? O Zé também, a gente fazia pipa, saía cruzando pelo meio desse mato aí. Agora tem muita casa, isso aqui Agora era tá diferente, até estranho, tá diferente. É, muito completamente. diferente. E a melhor lembrança que vocês têm daqui? Eu tenho, pra mim era... De vocês dois? Viver livre. A gente era alegre, né? A gente, graças a Deus, se entendia. E Zé, brigava. eu era menor e era folgado. Eu era folgado, sempre fui folgado. Agora sou maior que ele. E ele era mais, eu era um pouquinho maior que ele, mas ele era forte igual todo. Quando eu arrumava a briga, não me garantia, ele ia junto. Mas já tá difícil ali pra mim. E aí tu ia quebrar a cara dos caras, você. Que história. Era isso mesmo. Mas eu agradeço a Deus, meu irmão. Sabia quando ele chegou em casa? Porque o Zé é irmão de uma moça que trabalhava na casa da minha tia. E aí, a mãe do Zé morre, o pai já tinha desaparecido. E aí ele chega aqui. Quando ele chega aqui, minha mãe olha e diz, já adota ele. O Zé chegou aqui cheio de gaiola de passarinho. Eu olhava aqueles passarinhos, eu só pensava safadeza. Eu digo, vou soltar esses passarinhos todos. E mesmo, lembra que você chegou cheio? Ele gostava de passarinho. A gente ficava caçando passarinho com alçapão e botava. Era muito bom. E eu tô feliz de vocês dois estarem juntos aqui, nesse local que... Só fica um pouquinho aqui que eu vou falar um negócio. É rapidinho.